sua Bíblia, sem demoras, o livro de Reis, 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 1. Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Ele já estava aqui e chegou também comigo, com você. Deus é maravilhoso. Fique em pé ou assentado, como você desejar, mas com a nossa mente agora totalmente cativa ao que o Espírito Santo de Deus vai nos falar em nome de Jesus. Versículo 1 diz o seguinte: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, o meu marido, morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo ao Senhor. Na sua versão, ao Deus e a minha Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: sua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os seus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotará em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Pode se assentar. Que Deus abençoe a palavra dele, de Jesus, ministrada sobre as nossas vidas. Esse texto é um texto muito conhecido para a maioria, mas que sempre fala aos nossos corações. Desde a primeira vez em que eu ouvi na escola bíblica dominical, eu fiquei completamente encantada, maravilhada com esse milagre. E já eu começo a te dizer que milagre não tem explicação. Se milagre tiver explicação, não é milagre. Milagre tem nome, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus. Então, às vezes, quando nós lemos um relato assim, ou talvez você já pode ter ouvido, e brotou uma pontinha de falta de fé no seu coração, entenda, Deus realiza milagres e ainda vai realizar. Nós vemos muitos testemunhos aí, e muitas vezes a gente aqui não quer acreditar, mas os milagres, eles acontecem sim. Às vezes a gente vê tantos seriados, tantos filmes, né, que são assim absurdos, completamente fora da realidade, mas o fato de a gente ver tanto, né, o método de repetição, às vezes faz com que a gente imagine até que pode ser verdade. E isso é algo muito sério, porque muitas vezes nós acreditamos mais num absurdo contado por fábulas, por contos de Hollywood, do que na Bíblia e na palavra do Senhor. Então, todas as vezes que você ouvir um relato de milagre, não deixe dúvida nascer no seu coração. E esse texto fala sobre isso, sobre fé, sobre obediência. E aquele que tem obediência, aquele que obedece a Deus, eu já quero começar liberando sobre a sua vida. Aquele que obedece ao Senhor, a palavra de Deus, ele tem proteção do Espírito Santo, tem renovo e tem proteção, porque a obediência do Senhor libera o favor, o cuidado dele para com as nossas vidas. Então, isso é algo que tem que ficar gravado. E nesse contexto aqui, nesse texto que nós lemos, a gente vê a situação de uma viúva que estava enfrentando um problema muito sério. E foi um problema no qual ela herdou. Não foi um problema
que ela gerou diretamente. E isso acontece. Muitas vezes a gente colhe as consequências das nossas sementes, mas muitas vezes a gente colhe consequências de outras pessoas, seja de um relacionamento, seja num trabalho. E essa foi a situação dessa mulher. E isso gerou para ela um transtorno muito grande, porque da noite para o dia, ela passou a ter credores na sua porta após a morte do seu marido. E nessa época, os filhos era a garantia do sustento e da continuidade de uma vida tranquila para as mulheres. Então a mulher, ela perdia o seu esposo, mas ela tinha filhos, e esses filhos que tomavam conta dessa mãe, eram esses filhos que iriam garantir o seu sustento, porque a partir do momento que ela não tivesse filhos, que ela não tivesse bens, ela ficaria, de certa forma, sem o resguardo necessário. Então foram muitos baques sucessivos. O primeiro, a morte, e logo depois esses credores. E esses credores, eles entendendo que ela não tinha condições de pagar, eles reivindicaram o que ela tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. Então entenda já que nesse contexto aqui, o Espírito Santo, quando inspirou, quando fez com que esse relato ele chegasse até nós, ele já estava nos mostrando uma batalha espiritual. Ele já estava nos dizendo que viriam problemas diretos ou indiretos, onde Satanás iria levantar situações para roubar ou tentar levar aquilo que ele nos deu. Mas desde já ele nos mostra que essa mulher, ela entendeu que tinha um comando, que tinha um profeta, que tinha um lugar onde ela iria receber a instrução. E de acordo com a instrução e com a obediência dela, o Senhor trouxe proteção para a sua casa, amém? E com isso o Senhor está dizendo que a obediência, ela vai trazer a proteção para as nossas casas. Essa mulher entendeu que ninguém na terra poderia resolver o problema dela. E é assim com as nossas vidas. Existem situações que, por mais que a gente queira resolver, não tem remédio, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem amigo que vai resolver. Existem situações que é somente Deus. Mas se a gente perde o foco, se a gente começa a ficar buscando subterfúgios, se a gente começa a querer expor, falar, tentar buscar solução aonde não existe solução, nós vamos muitas vezes perder tempo, nós vamos muitas vezes perder energia, nós vamos nos expor de maneira indevida, enquanto Deus, ele tem a solução para tudo aquilo que a gente precisa para as nossas vidas. Em Deus nós temos todas as respostas, em Deus nós temos socorro, em Deus nós temos direção. E aqui diz que ela foi no profeta. O profeta representava a voz de Deus, porque era um homem escolhido, ungido pelo Senhor para guiar o povo de Israel, por mais que o povo tenha escolhido reis segundo o coração dos homens, mas Deus, em meio à escolha de homens, ele sempre levanta um que foi escolhido por ele. E eu já começo a profetizar sobre a sua vida, que você é um escolhido do Senhor. Você não é um escolhido por homens, você não é um oportunista, você não precisou arrombar porta nenhuma. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou aqui, o Senhor é quem te abençoa, o Senhor é quem te promove, o Senhor é quem te dá discernimento e sabedoria.
E eu creio que Ele tem liberado isso sobre essa geração, sobre a vida de vocês, sobre adolescentes e juventudes que têm se levantado aqui na Igreja Batista Getsemane. Apesar do mundo mostrar que os jovens estão perdidos, a gente vê uma realidade diferente aqui dentro da igreja. A gente vê adolescentes e jovens que estão sendo verdadeiramente inundados pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, jovens e adolescentes que estão sendo cheios do Espírito Santo, sem coisas apelativas. É o próprio Espírito Santo quem está movendo. E esse texto, ele fala muito indiretamente sobre o Espírito Santo. Não vou nem dizer indiretamente, não uso o termo Espírito Santo, mas nós vamos ver o Espírito de Deus agindo aqui. Então, ela vai até o profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias, um homem onde Deus realizou muitos milagres através da vida dele, foi um dos profetas que teve um dos maiores ministérios em termos de tempo, e, se eu não me engano, foram 54 anos de ministério, né, Koinonia? Cadê os Koinonia aí, Serginho, Gustavo? 54 anos de ministério, não foi, Eliseu? Então, 54 anos de ministério, isso era muito tempo para aquela época, porque os homens não viviam muito tempo, eles chegaram a viver até mais ou menos a época de Noé, 800, 900 anos, mas ali, a partir dali, o Senhor encurtou a vida para 120 anos. Então, eram raras as pessoas que chegavam até os 120 anos. E esse homem foi um homem escolhido pelo Senhor para dar continuidade ao ministério do profeta Elias, que enfrentou os profetas de Baal. Então, ele recebeu a capa que caiu de Elias, quando Elias foi transladado ao céu, e ele pegou essa capa e começou, então, o seu ministério. E ele estava nessa cidade, e essa mulher chegou até ele. E quando ela chegou, ela disse: eu preciso de ajuda, eu estou com credores na minha porta. É um problema que, de fato, eu não tenho como resolver. E ele diz para ela: o que posso fazer por ti? Dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Uma vasilha com azeite era o pouco nas mãos dela. Mas ele diz: pega essa vasilha, pegue seus filhos e comece a correr nos vizinhos e comece a pedir vasilhas. Ele não disse: corra nos vizinhos, corra nos seus parentes, conte as suas coisas, conte os seus problemas. Gente, cuidado com contação de coisas, não exponha a sua vida. Não conte para pessoas sonhos que Deus colocou no seu coração. Espere esse sonho ser gerado. Espera esse sonho amadurecer para, na hora certa, ele vir à luz. Tenham paciência, não é tudo que a gente conta. Existem coisas que a gente quer contar, que a gente quer compartilhar, mas às vezes não é a hora, não é o momento, não é a situação. Você está contando para pessoas erradas. Então, Maria, quando ela engravidou, que foi gerado o sonho de Deus no ventre dela, que era Jesus, ela teve que se resguardar. Porque tinha Herodes, que estava atento às promessas, e Herodes queria matar o filho de Deus. Herodes estava mais antenado do que muito sacerdote, muito profeta. Então, ela teve que se resguardar até a hora certa do filho crescer e o filho nascer. Porque Jesus, ele era um sonho de Deus aqui na terra. Então, sonhos que Deus coloca em nossos corações, eles precisam ser resguardados. E o comando para essa viúva foi: pede vasilhas, você e seus filhos, quantas vasilhas vocês puderem conseguir, e não conte nada. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta, porque o milagre vai acontecer.
Entra para dentro do seu quarto, juventude, casais que estão aqui, adolescentes. Fecha a porta, busca Deus em oração, clama ao Senhor. Eu já comecei dizendo, existem problemas que homens não vão nos ajudar a responder, mas busque ao Senhor em oração, porque o nosso Deus é um Deus de poder, de bênção, de milagres, é um Deus que realiza sonhos, é um Deus que cumpre promessas. Então não espere de pessoas que são limitadas aquilo que somente Deus ele pode fazer e realizar. Então ela obedeceu, ela entrou, fechou a porta, e o interessante é que a gente escuta o relato que os credores, eles nunca conseguem atravessar a porta. Os credores, eu imagino eles lá, eu imagino eles batendo, eu imagino eles insistindo. Não foi fácil para ela, porque filho, quem é pai, quem é mãe, entende o amor de um pai por um filho. O filho é a nossa continuidade, o filho é um pedacinho de nós. Então, só a ideia de acontecer algo com o filho é uma coisa que já dói na nossa alma, já dói no nosso corpo. Então, não foi fácil para ela. Distrações ela teve. Ela teve vários motivos para poder se dispersar, para poder sentar, se lamentar, chorar, se vitimizar, fazer com que pessoas parassem e escutassem. Mas eu estou sofrendo, olha o que esse homem fez comigo, olha agora o que eu estou passando, os meus filhos serão tirados de mim. E aquele sentimento tomar conta e fazer com que ela não obedecesse, poderia fazer com que ela não agisse. E o Senhor, Ele está nos chamando para uma atitude. O Senhor está nos dizendo que não existem limitações físicas, nem humanas, nenhum tipo de limitação, quando nós estamos enraizados no Senhor, quando nós entendemos o que é sonho de Deus e não ilusão, e estamos caminhando para essa direção. Existe uma diferença muito grande de sonho e ilusão. Então, como que a gente identifica se nós estamos vivendo um sonho para as nossas vidas, que é algo que vem de Deus, como Jesus, que foi um sonho de Deus para a humanidade, ou quando estamos vivendo uma ilusão, que é algo que Satanás plantou na humanidade através da mentira, da sedução, quando ele seduziu Eva e Eva comeu do fruto, e hoje nós temos aí, no caso, esse tempo que é o Cronos, nós temos esse corpo, que é a carne, estamos dentro desse plano. Então, o que é o sonho? O sonho é tudo aquilo que nos faz crescer, que nos faz prosperar, que nos faz fazer escolhas assertivas, casamento, filhos, mas que não nos afasta da presença de Deus, mas que não nos leva a corromper princípios que são sagrados. Então, você sabe que você está vivendo um sonho de Deus para a sua vida, quando esse sonho te aproxima do Pai e faz com que vidas sejam alcançadas, vidas sejam alimentadas, tocadas e curadas. Quando é ilusão? Ilusão é quando o projeto te faz pecar, o projeto te faz se desviar da presença do Senhor, o projeto te faz quebrar princípios que são sagrados, que são santos. Às vezes é um sítio que te tira da presença do Senhor, talvez é um emprego que você vai ganhar muito, mas você vai ter que tomar atitudes que estão fora das 4 linhas. Então, isso é uma ilusão. Aparentemente, você está ganhando bem. Aparentemente, você está aí sendo bem sucedido, sucedida. Aparentemente, portas estão se abrindo. Mas o preço do pecado, ele sempre será amargo. A princípio, ele é doce. E a ilusão, ela vai nos levando à morte, ela vai nos levando à escassez espiritual. Enquanto o sonho do Senhor vai nos levando a patamares inimagináveis, proféticos, onde a sua vida é abençoada e mais vidas são alcançadas. Então, nessa noite, eu creio que nós vamos escolher os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Então, não é a situação que você está que vai determinar aquilo que vai acontecer. É a fé que você coloca
no Deus de Israel, em Jesus Cristo, que vai ativar, que vai fazer com que você haja, que vai fazer com que você reaja às adversidades de uma forma direcionada por Ele, para que a sabedoria possa te inundar e você fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que nós temos que fazer e deixar para Ele aquilo que somente Ele faz. Existe uma história na Bíblia que ela chama muito a minha atenção, que ela está em Juízes. É uma história que eu, pelo menos, não vejo ela ser muito pregada, mas que sempre me chamou muita atenção. Não precisa abrir, eu vou resumir aqui para você, porque está em Juízes, capítulo 3, versículo 12. Então, esse contexto, vamos lá. Josué morreu, tá? Foi enterrado. Depois de Josué, o Senhor não levantou um líder específico. Foram se levantando juízes. E aí o povo se corrompeu. O povo foi deixando, né, costumes pagãos, e o povo de Israel muito teimoso. E aí todas as vezes que eles se corrompiam, todas as vezes que eles se afastavam, eles eram feitos cativos. Todas as vezes. Não tem nenhuma vez que o povo de Israel se afastou, redobre sua atenção aqui, onde eles não foram cativos, onde eles não foram dominados por outros povos. Então, você já vê aí, trazendo hoje para a nova aliança, que existe algo espiritual dentro da desobediência e dentro da obediência. Né? Desobediência é algo ruim, não. Obediência algo que vem de Deus, ok? Até aí tudo bem? Então, eles se desviavam. Quando havia arrependimento, o Senhor levantava um juiz. Então, através do arrependimento, o Senhor respondia, e esses homens lutavam e guerreavam. Mas todas as vezes que eles vinham, né, pecar, o povo também caía. E teve uma vez que se levantou um juiz, e esse juiz, ele tinha características que poderiam fazer com que ele fosse uma pessoa vitimista. Mas ele não foi, por isso que essa história, ela chama muito a minha atenção. Então, morreu um juiz que se chamava Otoniel, e o povo de Israel voltou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus fez com que Eglon, que era o rei de Moabe, ele se juntasse com outros reis. Então, ele fez uma aliança com os amonitas e com os amalequitas para poder vir contra o povo de Israel. E ele fez com que o povo de Israel fosse cativo em Jericó. Agora, no segundo semestre, a gente tem a viagem para Israel, junto com o pastor Jorge. Quem quer ir? Vale a pena se planejar. Olha a fé aí, hein? Quem quer ir? Achei o povo aqui sem fé, hein? Olha a fé. Pois é, lá você vai poder ver a Bíblia. É como se chegar em Israel, gente, é como você ver a Bíblia em 3D. É maravilhoso. Então, já ativa sua fé aí, porque nós vamos. E aí, eles pegaram, então, e tomaram conta de Jericó. E eles ficaram 18 anos sobre essa escravidão. Então, eles oraram, porque a escravidão, poxa vida, já tinham vivido quase 400 anos no Egito, né? A gente não quer isso, então vamos orar, a gente vai se arrepender. E Deus levantou um libertador para eles, não é Jesus, entenda a palavra libertador nesse contexto aqui. E esse libertador, o nome dele era Eude, que no texto é citado como um homem canhoto. Redobre sua atenção, gente. Um homem canhoto. Eu sou canhota. Eu escrevo com a mão esquerda. Só que no original aqui, no hebraico, o canhoto quer dizer que a mão direita dele não podia ser usada. A mão direita dele não tinha agilidade para ser um guerreiro. Então, por que os homens chegam e cumprimentam com a mão direita? Porque era a mão que levantavam as espadas.
Então, ele ser canhoto quer dizer que a mão dele não tinha firmeza e não tinha força o suficiente para com que ele tivesse habilidade para ir para a guerra. Mas aqui diz que o Senhor levantou, mediante a oração do povo, um homem improvável, um homem canhoto, um homem que aparentemente não tinha força, que não levantava uma espada, mas que criou uma estratégia. Sabe o que esse homem fez? Ele criou um punhal. Ele não levantava uma espada, mas ele entendia que através de uma arma, Deus ia agir. Eu não vou ficar parado. Se o Senhor está me levantando, eu vou para a guerra. Assim foi Davi. Eu não luto com as armas do rei. Eu não vou colocar a armadura do rei, porque ela não me cabe, ela não me serve. Eu vou com as pedras. E não teve vitimismo nem em Davi, nem em Elu. Ele vai, presta atenção nisso, essa história é bizarra, gente. Ele vai, eles tinham que entregar os despojos, tinham que entregar, né, o que seria hoje os impostos, né? E esse rei era muito gordo. Gordo. Aí eu vou começar a falar, né, que eu sou gordofóbica. Não, a Bíblia fala que ele era muito gordo. Então, conforme diz a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, ele era muito gordo. Aí esse rapaz aí, né, o Eude, ele pede para poder entrar e conversar com ele a sós, porque ele tinha um segredo para poder contar. E aí, resumindo a história, quando ele entra, ele tranca a porta, chega para contar o segredo, e na hora que o rei se levanta, ele já pega o punhal e já enfia na barriga dele. A gordura era tanto que a gordura caiu e tampou o punhal enfiou lá dentro da barriga. O homem caiu, ele saiu, trancou a porta, pernas para que te quero, saiu correndo, fugiu. O homem ficava muito tempo lá no quarto, o povo achava que ele estava no banheiro fazendo e acontecendo. Está na Bíblia, está aqui, entendeu? Os servos, olha, ficaram esperando, enquanto Eude escapara. E aí, e lá estava, aqui ó, deixa eu ler isso para vocês. E assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior. E imaginaram, ele deve estar aliviando o ventre no banheiro da sua sala privativa, né, Bim? Muita gente no acampamento sabe o que é isso, né? Então, gente, está na Bíblia. Então, ele estava o quê? Né? Então, eles acharam que ele estava, vamos deixar. Aí, aguardaram mais tempo. Enquanto isso, Eude está correndo. Quem já conhecia esse texto? Quem não conhecia? Gente, vamos ler a Bíblia. Juízes 3, versículo 12, tá? Fica gravado aí para o seu devocional amanhã, ok? E assim que ele entrou na cidade, que ele entrou em Jericó, ele tocou o chofar. E já deu o grito de guerra. E aí ele ordenou, eu vou ler, segui-me, porque o Senhor, ele entregou o vosso inimigo Moabe nas nossas mãos. Israel o seguiu, pois tomaram posse dos vales das passagens do Jordão que conduziam a Moabe e não permitiram atravessar o rio. Naquela oportunidade mataram aproximadamente 10.000 moabitas. Todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia Moabe foi vencido por Israel e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. 80 anos, um homem improvável. O que Esther fez? Esther era uma mulher bela. Uma mulher que era atraente fisicamente. Ela poderia ter usado essa aparência para seduzir homens, seduzir o rei. Mas a gente sabe que ela passou por um tempo de consagração. A gente sabe que o Espírito de Deus pousou sobre ela e fez com que o rei achasse graça, diferente de Sansão, que quis viver na força da sua beleza, na força do seu braço, se entregando a paixões, se entregando aos prazeres da vida. A gente vê também, por exemplo, Samuel. Samuel foi um juiz, foi um profeta, um homem que escolheu servir
ao Senhor, tinha os filhos de Eli que davam um mau exemplo, mas ele optou por servir ao Senhor. A gente vê também Daniel. Daniel era cativo, Daniel foi levado para a Babilônia, mas ele escolheu servir ao Senhor. O Senhor dava a ele visões, o Senhor dava a ele sabedoria, ele estava numa busca inconstante. Então foram homens e mulheres que, em meio a problemas que foram impostos, porque não pensa que Esté estava numa situação fácil, não, porque ela não estava, se ela não fosse escolhida, ela poderia virar uma concubina, nunca mais casar, nem ter filhos, porque a partir do momento que o rei passasse uma noite com ela e ela não fosse escolhida, ela seria descartada. Então a situação dela não era fácil, não era confortável, mas mesmo assim, o Senhor pegou esses homens, o Senhor pegou essas mulheres e o Senhor agiu. Então o Senhor está nos dizendo que não existem motivos para a gente agir com fraqueza e com vitimismo. Uma coisa é humildade, outra coisa é quebrantamento, agora vitimismo não. O Senhor está levantando homens e mulheres maduros que sabem entender as adversidades da Bíblia, as adversidades da vida, mesmo que elas sejam diretas ou indiretas, mesmo que elas venham herdadas ou mesmo que a gente tenha causado, o Senhor está nos levantando para a gente encarar de frente, para a gente ter responsabilidade, para que a gente tenha maturidade espiritual e a gente possa resolver aquilo que nos cabe, mas aquilo que cabe a Deus, que a gente deixe Ele ser Deus nas nossas vidas, porque onde a gente põe o dedo, Deus tira a mão. Então o Senhor Jesus, Ele quer liberar sobre as nossas vidas mais discernimento, mais sabedoria, e quer que nós sejamos obedientes para que a proteção e o favor e o livramento dele esteja sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé. Ela entrou com seus filhos, trancou a porta, e quando ela virou o pouquinho que ela tinha, porque ela falou que ela só tinha um pouco de azeite, né? Aquele azeite, ele foi jorrando, 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 foi enchendo um pote, foi enchendo 2, foi enchendo 3, foi enchendo 4, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Enquanto tinha pote, foi enchendo. Só parou de encher quando os potes acabaram. Só parou quando a fé dela acabou. Eu colocava na mão, eu pegava um edredom, eu jogava tudo, eu ia dar um jeito. Mas isso mostra o quê? O Espírito Santo de Deus. Esse azeite, ele é uma representatividade do Espírito Santo de Deus. Enquanto a gente estiver disposto, enquanto a gente se colocar como vaso na presença dele, ele vai nos enchendo, ele vai derramando, ele vai derramando, ele vai derramando, não tem fim. Não é o lugar que vai fazer diferença. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, entenda o que eu estou dizendo com maturidade. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você chega e o ambiente muda. Quando você tem a marca da promessa, você chega, o Espírito Santo de Deus manifesta. Por isso que a gente pode compartilhar esses testemunhos. O sítio é um lugar consagrado, santificado ao Senhor. Mas não foram as estruturas do sítio que falaram, a quadra, não. Foi o Espírito Santo que agiu em nosso meio através de uma reunião, através do nosso culto, como igreja, corpo, que subiu ao Senhor como cheiro agradável, e Ele derramou sobre as nossas vidas como óleo, como azeite, o Espírito Santo de Deus. O azeite, ele é proveniente das azeitonas. Azeitona, uva, figueira, trigo, eram alimentos essenciais naquela época. E o azeite em especial, ele tem um efeito que traz cura para o nosso corpo, traz alimento. O azeite puro, ele
cura feridas no estômago. O azeite é uma fonte de alimento. Estudos dizem que desentope as veias do coração. Para que esse óleo ele seja extraído, as azeitonas precisam ser prensadas, muito prensadas. E na prensa é extraído o melhor da azeitona, que é esse óleo, que chamamos de azeite e que representa o Espírito Santo de Deus. E o que que nós queremos? Porção dobrada, porção infinita do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E Ele resolve aquilo que precisa ser resolvido. Aquele azeite, ela voltou no profeta, o que eu faço? Vende. Vende, paga as suas dívidas e com o restante vai continuar a sua vida com seus filhos. O preço foi pago. Jesus Cristo pagou o preço. Satanás tentou. Ele está tentando bater na porta, levantar credores. Eu vim aqui roubar os seus sonhos. Eu vim aqui tirar o que Deus te deu. Mas existem anjos na porta te guardando. Existe o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Não existe vitimismo. Não existe fraqueza para aqueles que são guerreiros e guerreiras do exército do Senhor Jesus. Levanta dessa cadeira. Sai dessa condição de vítima. Sai dessa condição de que eu não consigo, que eu não posso. Eu não sou ninguém. Eu não tenho recurso. Eu não tenho sobrenome. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Deus mostrou um homem improvável, que não podia fazer o que os homens muitas vezes aprovavam ou queriam. Quero usar a sua mão direita, mas nem por isso ele deixou de fazer, porque ele tinha a mão esquerda. E sobretudo Deus, e sobretudo o Senhor Jesus. Não fique preso nas suas limitações, porque nós servimos um Deus de poder. Eu era uma improvável para muita gente, mas o Senhor levanta os improváveis. Olha eu aqui. Porque o Senhor pega aquilo que é improvável, transforma, amassa, faz a gente entender que é Ele, para Ele, por Ele, para sempre. Amém. E aí começa a sair o óleo. E a gente é amassado e Ele vai derramando esse óleo. Ele vai derramando. É o Espírito Santo de Deus. Não tem segredo, não tem técnica. É Deus. É Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que está aqui, com saudade, com vontade de nos encher mais da sua presença, mais do seu poder. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai ministrar, Ele vai fazer o que Ele deseja nessa noite, enquanto nós louvamos e adoramos ao Senhor. Nos enche, Espírito Santo. Começa a pedir a presença dele. Fala, Espírito Santo, eu quero te sentir. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá.
cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu sinto pessoas aqui que foram feridas em relacionamentos amorosos. Deus me mostra pessoas aqui que estão sofrendo de baixa autoestima, porque foram machucados nos sentimentos e nas emoções. Deus mostra que tem pessoas aqui que não estão conseguindo romper, porque estão com essa ferida. Essa ferida está fazendo com que você pense que você não é uma pessoa aceita, que você não é uma pessoa bonita, que você não vai conseguir encontrar outra pessoa. Deus mostra feridas no coração. E o Espírito Santo de Deus cura. Deixa o Espírito Santo de Deus curar. Deixa o Espírito Santo de Deus cicatrizar essa ferida, sarar essa dor. O Senhor me mostra claramente isso. O Senhor não está me mostrando agora mais nada além disso. Pessoas feridas no relacionamento. Pessoas que estão machucadas, mas o Espírito Santo de Deus quer que você caminhe, quer que você avance, quer que você rompa. O Espírito Santo de Deus vai te curar. Fala com Ele: Deus, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser curada dessas palavras. Eu quero ser curada desse sentimento. Eu quero ser curada dessa dor, dessa angústia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ei, orianda lá, baixere, canta lá, mandari, anda lá, baixere, canta lá, baixere, canta lá, baixar. Oh, Senhor, vai fazendo, vai curando, ó Deus. Vai trabalhando, ó Pai. Vai agindo, ó Deus. Feche seus olhos. Não preocupa com o que está acontecendo em volta. O Espírito Santo de Deus está curando. O Espírito Santo de Deus está renovando. O Espírito de Deus está agindo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Às vezes a área sua não é essa, mas o Senhor está tocando em pessoas que estão botando para fora traumas, choro que estava preso aí há muito tempo. Hey. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ora comigo assim. Levante suas mãos ao Pai em sinal de rendimento, de entrega. Fale com Ele com todo o seu coração. Não deixa nada te dispersar, porque nós estamos falando com aquele que pode resolver os nossos problemas, aquele que é o nosso Pai. A gente se posiciona como guerreiros, mas nós somos filhos. Existe paternidade. Então a gente fala com o nosso Pai com amor, com entrega, com confiança. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, obrigada, Deus, como diz a sua palavra, pelo privilégio de sermos feitos filhos do Senhor. Queremos, ó Pai, ser cheios da tua sabedoria, do teu amor, do teu conhecimento. Mas muitas vezes tem sentimentos que nos deixam paralisados. Às vezes por escolhas nossas ou não. Palavras,
atitudes, reivindicações no mundo físico, no mundo espiritual. Mas nós não queremos ser reféns, não queremos ser vítimas das circunstâncias, do mundo espiritual, de escolhas. Nós queremos ser livres. Fala, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, Jesus. Eu quero ser liberta, eu quero ser liberta de todas as amarras. Eu quero ser curada, eu quero ser curada. Eu quero romper. Eu quero viver os sonhos do Senhor. Fala, tira as ilusões da minha vida. Se for preciso, tira até pessoas. Se for preciso, fecha portas. Se for preciso, muda a estrutura e direciona-nos para o caminho que é o Senhor. Nos direciona para amizades, relacionamentos, projetos, tudo que nos leva a viver o sonho do Senhor, oh Pai. Tudo que nos leva a alcançar patamares espirituais. Patamares que nos aproximem dos teus projetos, das tuas verdades, ó Deus. Porque não queremos ser pessoas errantes nessa terra. Não queremos temer aquilo que o homem possa nos fazer. Que nós possamos sempre confiar no Senhor, na sua provisão, no seu poder, nos teus milagres. Por isso nos ajuda a ter obediência, Senhor. Nos ajuda a ter discernimento dos tempos e das estações. Nos torne pessoas fortes, com mente forte. E no nosso espírito derrama o teu Espírito Santo. Fala, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Fala, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu poder, amor. Senhor, eu quero ser cheia de ti, cheio de ti, cheia do Senhor, cheio, transbordante do teu amor, da tua presença, do teu cuidado. Senhor, vai liberando, ó Pai, vai liberando sobre as nossas vidas, ó Deus, novidade do céu, novidade do teu Espírito Santo de Deus. Ore assim comigo. Jesus, eu consagro, eu entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus planos ao Senhor. Me aceita, ó Deus. Seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Pai. Escreve o meu nome no livro da Bíblia e me ajuda a caminhar na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez? Faça um sinal com a sua mão. Tem uma vida aqui. Existe alguém que deseja se reconciliar com os caminhos do Senhor, que entende que o Espírito Santo de Deus está te chamando, que o Espírito Santo quer fazer algo novo? Faça um sinal no seu lugar. Nós não estamos te convidando para uma religião. É o Espírito Santo de Deus que está te dizendo: vem, filho, vem aqui no altar, você que levantou a mão. Vem com essa pessoa que está do seu lado. Vem aqui com seu amigo. Vem cá, porque nós queremos orar com você. Vem aqui no altar. Você quer se reconciliar com Ele. Você que diz: Senhor, eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero viver conforme os teus conselhos. Eu quero viver conforme o teu poder, a tua sabedoria. Existem mais pessoas na igreja orando, de mãos estendidas. É um momento de festa no céu. Salva-vidas orando com eles. Esse é um momento de alegria, de celebração no céu e na igreja, no corpo do Senhor. Existem mais pessoas. Não deixa nada te intimidar, não deixa nada te travar. Vem para o altar. Vem viver isso que a gente está vivendo aqui. Como eu disse, não é nada para poder mexer com as suas emoções. É tudo
o Espírito Santo de Deus. É a nossa oração para que a gente deixe Ele fazer, Ele agir. Aqui nós somos servos, aqui nós somos instrumentos na mão do Senhor Jesus. Existem mais pessoas? Levante sua mão no seu lugar. Você que deseja aceitar Jesus, você que quer reconciliar, vem com um amigo, pergunta para a pessoa que está ao seu lado, fala: quer ir lá na frente comigo? Quer fazer essa entrega? Eu vou com você. Vamos juntos. Mais vidas vindo aqui. Deixa Deus te usar como instrumento nessa hora. Fala: eu vou com você, eu vou te ajudar nessa jornada. Tem mais pessoas aqui vindo no altar. Deus está começando algo novo. Teve um desatar na juventude nesse acampamento. E é isso aqui que o Senhor nos chamou para fazer. Tem mais vida. Eu vejo jovens aqui, eu vejo crianças, eu vejo adolescentes, eu vejo casais. Existe alguém que quer vir se reconciliar com o Senhor. Estava aí desigrejado, estava fora do corpo. Tem mais pessoas? Tem? Amém? Amém? Eu queria que vocês aqui na frente, em espírito de oração, os pastores, venham orar com essas vidas que o Espírito Santo de Deus está fazendo. A gente já vai ser liberado. Mas eu queria que a gente adorasse ao Senhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? Quem crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Quem está sentindo o toque da presença dEle? Quem está sentindo que Ele quer fazer de novo? E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então vamos adorar o Senhor enquanto essas vidas estão aqui no altar. Essa música é uma oração. Preste atenção na letra. Mais uma vez.
Faz-nos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche, ó Pai. Nos enche com Teu poder, Senhor. Tira todo o ego. Tira tudo que não provém do Senhor. E derrama do Teu Espírito, ó Pai. Derrama do Teu poder. Nós queremos manifestar o Teu fruto, o Teu amor, fé. Queremos estabelecer o Seu governo sobre a terra. Queremos ser conhecidos porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos ser reconhecidos, queremos portas abertas, queremos prosperidade, queremos crescer, avançar, mas tudo porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo, se for do Senhor, tudo que vier do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Nada com as nossas forças, nada com o nosso entendimento, nada que nos leva para a ilusão. Sonhos, sempre com o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor na minha vida. Vocês que estão aqui na frente, falam: eu quero viver os sonhos do Senhor na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos viver algo extraordinário em nossas vidas. Nós não queremos viver só de cultos, de momentos. Nós queremos viver, ao sair daqui, uma expressão. Nós queremos, ó Pai, receber, presenciar, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ser envolvidos pelo Teu amor. Nós queremos, ó Deus, ser cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, não só aqui, mas ao sair. Então, Espírito Santo de Deus, continua ministrando em nossas vidas, continua ministrando os Seus filhos através de sonhos, através de canções, através de visões, através da Tua palavra, Pai. Que seja uma geração marcada pelo Teu poder, marcado pelo Teu amor, marcado por milagres e pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se expressem na presença